O que é astrologia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uma forma de definir astrologia seria defini-la como ciência do karma. Sobre o karma nós já falamos em um vídeo anterior. E como poderíamos explicar isso? Astrologia, a ciência do karma. A forma para explicar isso seria a seguinte: o karma é essa lei da natureza de ação que rege as ações, ela se manifestaria através dos astros. Ou seja, o karma se vale dos astros do nosso sistema solar para expressar-se. Portanto, o nascimento de um indivíduo, o nascimento de uma pessoa, vai ser em um determinado momento no qual a natureza vai definir as suas posições ideais de acordo a essas causas anteriores. E obviamente nós não podemos desvincular a ideia do karma com relação, por exemplo, à metempsicose, a teoria da reencarnação. Portanto, o karma ele se expressa através dos astros e há o nascimento de um indivíduo num horário específico. E dessa forma, através do mapa astrológico, ou inclusive, no caso da numerologia, através do nome, essas duas ferramentas, a astrologia ou também a numerologia, seriam importantíssimas ferramentas de autoconhecimento. Portanto, a astrologia, em essência, é para ajudar o ser humano a se conhecer. É um mapa, é uma linguagem específica que vai ajudar qualquer ser humano a entender os seus processos interiores, a entender as suas tendências, a buscar compreender quais são os aspectos que na sua vida são mais fluidos, aspectos na sua vida que funcionam às vezes como espécies de âncoras. Por que a pessoa pensa de uma determinada maneira, reage de outra, se relaciona com as pessoas de outra maneira. Enfim, tudo isso o mapa astrológico pode nos mostrar, porque é uma interessantíssima ferramenta de autoconhecimento. E dessa forma, ela serve para um aprimoramento da nossa alma, um aprimoramento da alma humana, um aprimoramento, um aperfeiçoamento dessa experiência humana que agora nós estamos vivenciando. Portanto, a astrologia, ela nos ajuda muito a desenvolver a humildade. A humildade, ela é aceitada por várias escolas, por várias tradições. Na maior parte das religiões, ela é considerada a principal virtude que um ser humano precisa desenvolver. Portanto, a astrologia, ela ajuda o ser humano a desenvolver essa virtude, a virtude da humildade, a virtude de reconhecer e entender quais são as tendências positivas e quais são as tendências negativas que trazemos. Porque às vezes nós podemos cair no erro de achar que as nossas más tendências, os nossos erros, eles são enormes, são invencíveis. E nós temos às vezes dificuldades de reconhecer algumas virtudes, lados luminosos da nossa experiência interior. Portanto, a humildade, uma das formas de definir essa virtude que todos nós temos que desenvolver, seria esse reconhecimento profundo do que nós realmente somos, com esses dois pratos da balança que buscam um equilíbrio, que buscam uma unidade. Portanto, a astrologia serve, em essência, para que possamos ter uma vida mais consciente, para que possamos ser menos ignorantes, para que ignoremos cada vez menos elementos da nossa vida interior e, claro, como dizem todos os filósofos, todos os sábios, todos os mestres e mestras da humanidade, para que possamos ser cada vez mais sábios, para que possamos ter maior clareza com relação à nossa experiência humana e, claro, em essência, em relação à nossa vivência interior. E a astrologia também nos ensina que, se nós não enfrentarmos situações interiores, tendências interiores, isso normalmente pode se manifestar como uma experiência exterior. Portanto, a astrologia não é para adivinhar se a pessoa vai participar de algum acidente, se ela vai participar e vai enfrentar alguma situação desagradável. Se isso está acontecendo é porque provavelmente nós não estamos nos dando conta de elementos interiores. E dessa forma,
essas situações mais traumáticas, mais difíceis ou desagradáveis, elas acontecem porque nós não estamos nos dando conta de que existem elementos internos que precisam ser iluminados, precisam de maior atenção, precisam de mais conscientização. E também a astrologia é uma ótima ferramenta para entendermos o significado dos acontecimentos, o significado das experiências. Portanto, a astrologia não é adivinhação, como eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, nos meus cursos. A astrologia não é adivinhação. A astrologia é uma ferramenta para ajudar a todo ser humano a entender qual é o significado das experiências que ele está vivenciando. Por que aquela experiência está acontecendo? O que aquilo quer nos ensinar? O que aquilo quer nos trazer de ensinamento ou de lição? E a astrologia também ajuda a entender que qualquer processo de crise que enfrentemos, qualquer processo de crise que vivenciarmos, isso normalmente significa que nós estamos iniciando novos rumos, significa que vão vir mudanças. E isso também é uma concepção oriental, inclusive da origem da palavra crise. Portanto, a astrologia também nos ensina isso. Nos ajuda a entender que qualquer processo de crise, de situações desagradáveis, muitas vezes são processos de mudanças que nós precisamos vivenciar para tomarmos novos rumos na nossa vida. Portanto, a famosa frase do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e conhecerás a verdade, ela vai estar sempre presente na vida da humanidade. Porque essa é a finalidade da vida para o ser humano, segundo praticamente todas as tradições que nós buscarmos entender na sua essência. A finalidade da vida para o ser humano é vislumbrar a sua essência. E para isso nós precisamos nos conhecer. E é engraçado, nós precisamos conhecer justamente aqueles elementos em nós que não duram, como por exemplo o corpo físico, o aspecto energético. E claro, os mais complexos de se vivenciar e de buscar entender como que funciona, o que significa, os processos emocionais e os processos mentais. Então, na medida que nós vamos investigando esses processos mentais, emocionais, a expressão energética, física também, nós vamos conhecendo aquilo que nós não somos, porque essas dimensões, elas se manifestam durante um tempo, todos nós sabemos. Nós vamos desencarnar. Porém, deve ficar algum elemento, deve ficar alguma essência para além dessas questões que não duram. Portanto, para que serve a astrologia? A astrologia, em essência, serve para dar um sentido à nossa vida. E além disso, nós também precisamos dar um sentido para essa ciência astrológica. Não podemos cair no erro de levarmos a astrologia para uma simples superstição ou processos de adivinhação. Pelo contrário, nós devemos dar um sentido para essa ciência astrológica, que é justamente essa ideia de colaborar com o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva e até o próximo vídeo.